Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e hoje com o mais novo filme da Pixar que acabou de estrear no Disney Plus, Elementos. Uma comédia romântica entre um garoto d'água e uma garota de fogo, que parece ali um amor impossível e, claro, cheio de cenas, frases e, por que não dizer, elementos para criarmos pontes com os valores do Reino de Deus. Foi boa, vai! Acho que vale até você já deixar o like no vídeo, hein? Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o sininho ativo para receber uma notificação no seu celular toda quinta-feira assim que sai o vídeo novo por aqui. E agora sim, bora criar algumas pontes com Elementos. O filme conta a história de Faísca e sua família que vem lá da Terra do Fogo para uma grande metrópole habitada por diversos elementos. Na época em que eles se mudam, a mãe da Faísca ainda estava grávida dela e não haviam muitos seres de fogo nessa região. Então eles são meio rejeitados, sofrem com preconceito, mas eles acabam conseguindo um lugarzinho um pouco mais afastado da cidade para eles recomeçarem a vida deles. Lá eles reformam uma casa que se torna também meio que uma loja de conveniência da cultura deles, e com o tempo mais e mais elementais de fogo vão se aproximando e começando a viver naquela região, gerando ali um bairro dos elementais de fogo, meio que um lugar para a cultura deles se estabilizar na grande metrópole. Conforme a Faísca vai crescendo, ela vai aprendendo ali os ofícios da loja, e quando ela tivesse preparada aos olhos do seu pai, ela herdaria então todo aquele empreendimento que era o sonho de vida e o legado do seu pai. Essa loja será o sonho da nossa família e algum dia será toda sua. E ela almeja por isso, mas ela tem uma certa dificuldade de segurar o seu temperamento explosivo com os clientes mal educados que entram lá na loja, e até que ela resolva isso, o pai dela entende que ela ainda não está preparada para assumir o seu lugar. Mas cadê o par romântico? Você não falou que era uma comédia romântica, Yuri? Pois é, certo dia ela tá ali se segurando para não explodir com os clientes e desce até o porão para ninguém ver ela perdendo a cabeça, e nisso ela acaba estourando alguns canos. E por conta disso, um fiscal da prefeitura, que é um elemental feito de água, acaba parando lá por engano, passando por esses canos rompidos. Ele percebe um monte de irregularidades no lugar e começa a fazer anotações, e isso acabaria por fechar aquele estabelecimento. Então, quando ele sai para entregar esse relatório, a Faísca vai atrás dele para tentar evitar. Peraí, seu pai fez isso? Com as suas próprias mãos. Cada tijolo e tábua. Era uma ruína quando ele chegou aqui. O quê? Ele fez isso tudo ele mesmo? Sem emissão de alvará? Ela conta pra ele que se a loja fechasse, isso ia acabar com o sonho da vida toda do seu pai. E o Gota fica emocionado e decide ajudá-la, só que nessa altura do campeonato ele já tinha enviado os relatórios. Enfim, no fim das contas eles não conseguem impedir do relatório chegar na chefe do Gota, que era uma elemental dos ventos, mas eles decidem ir até um jogo de um esporte lá que era praticado por esses elementais para encontrar essa chefe do Gota lá e poder interceder então para que a loja do pai da Faísca tivesse uma oportunidade, uma nova chance. No início, a Faísca e essa elemental do ar aí, que é chefe do Gota, chamada Névoa, acabam se desentendendo, mas no final do jogo ela acaba concordando em cancelar as multas do estabelecimento do pai da garota se eles conseguissem interromper um vazamento de água que estava chegando até o bairro dos elementais de fogo. E nisso a Faísca e o Gota vão se aproximando, se conhecendo melhor, se expondo um ao outro e percebendo que apesar das diferenças entre eles, eles também têm muitas coisas em comum. E claro, eles acabam se apaixonando.
Eu senti alguma coisa na faísca. Ela constrói então uma parede de vidro para tapar esse buraco do vazamento, que parece ser forte, sólido e durar por um bom tempo, mas que eventualmente acaba trincando, rachando, quebrando, para representar também o estilhaçar das emoções da faísca. Veja, ela gosta do Gota, só que ele é feito de água e ela é feita de fogo, então era um amor praticamente impossível. Como que eles iam se tocar? Ele ia acabar apagando ela ou ela ia acabar evaporando ele. Além disso, ainda tem toda uma confusão na cabeça da garota, porque ela percebeu que ela não quer mais trabalhar na loja do pai, ela não quer herdar aquela loja, ela quer seguir uma carreira própria, criando objetos de vidro. Só que ela não sabe como que ela vai dizer isso para os pais, como que ela vai expressar uma coisa dessas, ou se ela sequer vai decidir fazer isso, porque os seus pais sacrificaram tudo para que ela tivesse aquela loja. Então ela pensa assim, como que eu não vou sacrificar o meu sonho se eles sacrificaram a vida toda deles por mim? E tudo isso faz com que ela acabe rejeitando o Gota. Só que quando aquela parede de vidro se rompe e uma enxurrada de água vem em direção ao bairro dos Elementais de Fogo, eles se unem novamente para tentar salvar os habitantes e também a chama sagrada azul que eles trouxeram lá da terra natal deles. Eu queria que essa entrada tivesse sido mais heróica. Você voltou, depois de tudo que eu disse. Tá brincando? E ficar de fora dessa? Nessa empreitada, a faísca e o Gota acabam encurralados num lugar bem estreito, fechado, pequeno. E ali, das duas uma, ou ele ia morrer ou ela, porque ou ele apagava ela para resistir o calor que ela estava emitindo, ou então o calor dela ia fazer ele evaporar completamente. E aí ele decide então se sacrificar por ela, morrer para que ela pudesse viver. Ele salva ela assim como a chama sagrada do seu povo. Depois de tudo isso, a faísca finalmente confessa para o pai dela que ela amava o Gota, que era um elemental de água, então era uma coisa assim impensável na cabeça do pai. E também confessa que ela não queria mais herdar a loja, que ela queria seguir a sua própria carreira. E ela é surpreendida porque a reação do seu pai é de acolhimento, era algo que ela não estava esperando. E aí, diante de uma cena tão tocante, tão emocionante, as gotículas do Gota, que estavam ainda presas depois de evaporado no teto ali, começam a condensar e a pingar, e fazem ele voltar à vida. Eu não entendi. O que está acontecendo? Fala alguma coisa pra fazer o garoto d'água chorar, entendeu? E assim eles acabam ficando juntos, decidem viajar pelo mundo e eles conseguem ali equilibrar a intensidade entre os dois para que eles consigam se tocar de forma que um não acabe destruindo o outro. É uma solução um pouquinho forçada do roteiro? Eu acho que sim, talvez. Mas funciona bem como metáfora, então pra mim tá valendo. Agora vamos pras pontes, porque eu tô animado pra compartilhar algumas coisas bem legais que eu vi nesse filme. Bom, um dos temas claros desse filme é o preconceito com tudo aquilo que é diferente. E a Cidade dos Elementos, ela até tem vários elementos diferentes, mas todos eles têm uma certa dificuldade de lidar com os elementais de fogo, porque eles foram os últimos a chegar. Então eles sofrem sim um certo preconceito, e dá até para relacionar eles ali com os imigrantes. Mas o preconceito não é apenas de um lado. Os elementais de fogo, eles também têm os seus preconceitos contra os outros elementos, e especialmente com os elementais de água, porque eles se sentem de certa forma ameaçados de serem apagados por eles. Água. Fica de olho neles. Calma. Derramou, comprou! Bem feito pra eles, hein? Ninguém apaga o fogo com água. Mas o filme nos mostra que, apesar das claras diferenças entre eles, no fim das contas, todos eles são elementos. E no nosso caso não é diferente. Apesar das pessoas terem as suas diferenças raciais, culturais, de preferências ou qualquer outra que seja, no fim das contas nós todos também somos
humanos. A gente também precisa aprender a deixar o nosso preconceito de lado e acolher o outro, vendo valor no outro, assim como a gente vê valor em nós mesmos. Uma outra cena que me chama muita atenção nesse filme é quando a Faísca e o Gota estão lá na partida de aerobol, porque a Faísca tinha ido lá conversar com a Neva sobre a importância da loja, que era mais importante que o jogo. Elas estão ali discutindo e enquanto isso o Gota repara no Oscar, que é um jogador específico de um dos times que estava desempenhando muito mal. Só que em alguma medida o Gota conhecia o Oscar e sabia que ele estava passando por dificuldades na casa dele, com a família dele. Então, em vez de vaiar, cobrar ou reclamar, como a maioria ali estava fazendo, ele decide incentivar o Oscar e leva toda a torcida então a falar para ele que eles o amavam, levantando a moral do cara, e de fato isso funciona, ele fica muito mais animado e contribui então para a virada do time dele para a vitória. Assim não, Oscar. Ele não tá nada bem porque a mãe dele tá doente. Oh, isso não é legal! Ele tá fazendo o melhor que pode! Nós te amamos, Oscar! Todo mundo! Nós te amamos, Oscar! Nós te amamos, Oscar! E eu achei essa cena incrível, porque a gente sempre pode fazer a escolha de reclamar de algo ruim ou do desempenho de alguém, enfim, de focar, olhar e ressaltar aquilo que está de errado, ou fazer a escolha de entender que todo mundo tem as suas questões, os seus problemas pessoais, e se colocar no lugar do outro. E assim, então, decidir, em vez de reclamar, julgar, acusar, incentivar, dar boas palavras, procurar ajudar. A atitude do Gota nessa cena gerou vida, gerou resultados positivos. E assim também é na nossa vida. Se você fizer a opção por incentivar, por dar boas palavras, ao invés de ver o lado negativo das coisas, você também vai ter resultados muito melhores acontecendo ao seu redor. Ah, e também tem a questão da loja, a questão do sonho do pai da Faísca, que em algum momento a garota percebe que não é mais o sonho dela. E aí, como ela mesma diz... Porque esse lugar é o sonho dele. Mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Eu acho que é porque lá no fundo eu sabia que não importava. Porque o único jeito de retribuir um sacrifício tão grande é sacrificando a sua vida também. Às vezes a gente se sente preso, coagido até a responder aquilo que a gente julga ser a expectativa das pessoas que a gente ama. Mas a grande questão aqui é a da transparência. A Faísca, ela só supera toda essa questão quando ela finalmente decide se abrir, se expor, falar tudo claramente sobre as suas emoções com o seu pai. Se você guardar tudo para você mesmo, você vai acabar se machucando, mas se você tiver a coragem de compartilhar os seus sentimentos com as pessoas que você ama, você vai se surpreender e talvez você descubra que aquilo que você julgava ser a expectativa delas talvez não seja como parecia na sua cabeça. Quem sabe você acaba se surpreendendo e sendo acolhido e tira esse peso enorme dos ombros de responder a uma expectativa que às vezes nem é real, que só tá aí na sua própria cabeça. Eu não quero assumir a loja. Eu sei que era o seu sonho, mas não é o meu. Me desculpa. Eu sou uma péssima filha. Faísca, a loja nunca foi o sonho. O sonho sempre foi você. Então não guarde tudo para si mesmo, seja honesto com seus sentimentos e procure se abrir com pessoas de confiança sobre qualquer assunto que seja. E do outro lado da história, se alguém estiver se abrindo com você, aprenda a escutá-la, a acolhê-la, a se colocar no lugar dela, e assim você vai conseguir expressar de uma forma muito mais intensa o amor de Jesus por ela. E já que a gente tá falando do amor de Jesus, eu quero dizer que eu também acho lindo a cena do clímax do filme, que é quando o Gota se sacrifica pela Faísca. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, da própria vida dele, porque ele a amava. A água vai acabar entrando e vai te apagar toda. Mas você tá evaporando. Eu não sei o que fazer. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Faísca,
eu não me arrependo de nada. Pois saiba que Jesus fez o mesmo por mim e por você. Ele abriu mão de tudo, da sua imortalidade de Deus, do seu lugar no céu. Ele se tornou humano, sofreu, se humilhou, morreu na cruz, uma morte horrível, e assumiu sobre si todo o nosso pecado e a separação do seu Pai. Tudo isso por amor a você e a mim. E assim, algo incrível, algo extraordinário, algo que parecia impossível aconteceu. Assim como o relacionamento entre fogo e água. A separação que havia entre os humanos e Deus foi superada. E esse relacionamento, que na verdade era muito mais impossível, porque era entre pecadores e alguém que é santo, 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 se tornou possível, porque Jesus, aquele que nunca pecou, se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus e pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Ele. E essa, meus amigos, é a mais bela história de amor de todas. E aí, o que você achou das pontes com elementos? Eu achei uma graça esse filme e cheio de elementos para a gente criar pontes com valores importantes do Reino de Deus. Não se esqueça de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais, de compartilhar esse vídeo e o canal de forma geral por lá com seus amigos e parentes. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.